aquele começo bem legal que a gente gosta de compartilhar informações com vocês, que também dá um tempinho aí para o pessoal conseguir correr e entrar no nosso workshop. Então, de primeira mão, né, aqui no treinamento, a gente gosta sempre de passar essas informações, porque são informações que mantêm vocês, Corban, gerentes comerciais, informados de todas as nossas atualizações, e isso é full time. Então, aqui no chat eu vou deixar com vocês, né, o nosso link para que vocês consigam entrar no chat. Eu vou deixar para vocês o nosso link para que vocês consigam entrar na nossa comunidade presença. Lá diariamente nós subimos informações, então teve algum tipo de atualização, nós deixamos lá disponível, vocês têm aí na palma da sua mão, nessa nossa maior ferramenta que é o WhatsApp hoje em dia, né? Então está aí disponível para que vocês consigam entrar e aproveitar essas atualizações. Vou deixar também, para quem não segue ainda, o link para vocês acessar lá o nosso Instagram. E também sempre tem atualizações, tem informações do que está acontecendo aqui no Bank e no mercado no geral. Então, a gente sempre está compartilhando informações por lá. E eu acho que uma informação que faz tempo que a gente não compartilhava com vocês, que é amiga, legal pelo amor de Deus. compartilhar, a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é a nossa Blip. O que seria a nossa Blip? É o nosso canal de atendimento ao parceiro. Então, às vezes, você está tentando falar com o seu gerente comercial da promotora, está tentando no suporte, só que nós sabemos que o dia a dia do comercial não é fácil, e aí vocês querem um atendimento aí otimizado? Tem a Blip, é um atendimento dos nossos assistentes comerciais, direto aqui do Presença, junto a você, parceiro. Então, se você precisa retirar uma pendência, não está entendendo como que funciona ali o fluxo da sua proposta, você pode entrar em contato nesse WhatsApp, que é um canal que vai dar aí suporte no geral para você, parceiro Presença, tá bem? Aí a Dani também vai falar um pouquinho com vocês para fazer o que ela faz de melhor, que é o cumprimento, né? O cumprimento dela com vocês. Fala, galera. Espero que todos estejam bem. Eu não sei, o pessoal do CIAP é uma galera mais séria, né? A gente está sempre aqui toda semana e retomamos agora com o CIAP. Aliás, quero agradecer a todos vocês pelo engajamento, né? Porque realmente esse relançamento foi um sucesso, superou aí as expectativas e a cada dia a gente cresce mais. E isso, obviamente, se tem pela audiência que a gente tem com vocês, essa proximidade que a gente tem com vocês é boa demais. Isso me faz até bem, inclusive, para eu sempre buscar melhorar, para sempre entregar o melhor para vocês. Pessoal, eu quero saber onde a nossa audiência está chegando. Comente aí de onde você está falando, para saber com quem a gente vai conversar aí a nível Brasil. Nós estamos aqui na nossa sede do Presença, né? Que fica ali na Vila Olímpia, São Paulo. Alguém aí perto da gente, na Zona Sul? Olha só, a gente está no Rio Grande do Sul. Aqui tá friozinho também. Imagino que vocês também estão no frio. Carmo do Rio Claro, MG, Barbacena, galera de Minas aí, Rio de Janeiro. Carmo do Rio Claro, Montemor, São Paulo, bom demais. Onde mais? Ah, cadê a galera do Norte e Nordeste aí? Quero saber. Fortaleza, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Nice, bem-vinda. Uberlândia, com certeza eles estão tomando um café, né? Comendo um pãozinho de queijo, será agora? Brasília, DF, bom demais. Brasília sempre interessado, né, Dani? Adoro. Esse é um tema que o pessoal de Brasília ama. Isso, muito bom. Augusto, Fortaleza, sejam todos muito bem-vindos, viu? Odi, é legal a gente falar no nosso aulão de SIAP, porque acaba sendo um tema muito técnico e a gente gosta aqui no Presença de simplificar a nossa linguagem, né? Porque quanto mais você simplifica, mais você consegue escalar a produção. E essa é a nossa meta, né? Catarina, ali, Osasco, muito bom. Cruzeiro do Sul, olha, a gente está no Acre, José, olha isso. Ótimo, Curitiba, ótimo.
Que O legal. Wilson disse que já frequentou a nossa filial ali na República, no centro de São Paulo. Nós estávamos lá mesmo, já tem um tempinho que estamos aqui na Vila Olímpia, então já tem mais lugares aí para conhecer, Wilson. Seja bem-vindo aí aqui na nossa matriz, que fica na Zona Sul, como a Dani disse. Agora a gente está mais chique, nós somos Faria Limers, né, galera? Então, olha só, lá na República a gente ainda tem a nossa promotora, né, onde nasceu o Presença, para você que é correspondente, para você saber, né? Nós nascemos de uma promotora, isso é bem importante você entender, porque nós sabemos as dores do mercado, né? Porque existe um Corban aqui na raiz do Presença, e obviamente nasceu o sonho de se tornar banco, começamos como fintech, e hoje, obviamente, né? É um marco na história do Presença. Nós temos o código próprio Averbador, Presença Tech. E isso é algo muito importante, é um projeto que nasceu ali quando era apenas um sonho no papel, e eu tenho o privilégio de ser a primeira gerente comercial do Presença Bank, quando era Bank, né? Então, assim, eu vi esse sonho, ouvi do Adão essa visão do futuro, do Guerra, que é meu diretor, meu gestor direto, e realmente valeu a pena acreditar naquela conversa meio doida, sabe? Hoje a nossa filial aqui tem mais de 100. Nós temos mais de 100 ali colaboradores aqui e nasceu com uma pessoa. Alguém está compartilhando a tela? Acho que é algum comercial. Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar. Eu quero que vocês interajam aqui com a gente, porque eu sei que é um momento de mudança, né? Primeira semana pós-mudança. Então, ontem, algumas promotoras até estavam fazendo atualização das tabelas. Acredito que hoje já estão todas especificadas aí para vocês, todas ok. Se não estiver, nos ajude a te ajudar. Conversa com o gerente comercial do Presença, que atende a sua promotora, para que a gente peça ajuda lá do time do Price para atualizar para você, tá bom? Eu quero que vocês comentem aqui no chat as principais dúvidas, as dificuldades que vocês estão vivendo, para que a gente possa interagir junto. Então vamos lá, Di, como que a gente começa? A gente começa entendendo ali o fluxo do SIAP, né? A gente tem um materialzinho já disponível para a gente compartilhar. Só está dando um erro aqui, Dani, aqueles errinhos que acontecem quando é ao vivo, né, para testar a gente, mas nós já vamos subir esse material, como foi, né, no último workshop, para que não só quem já produz o SIAP, né, Dani, essa é a ideia de trazer para que vocês tenham aqui até o SIAP ser um produto como o INSS, o CLT, a clareza de todo esse convênio para vocês. Então, a gente vai compartilhar assim, só um instante que já está subindo, já está atualizando aqui para subir para vocês, mas será isso mesmo, um aulão mesmo, para que no início, para que vocês entendam o convênio e para que vocês destravem. Então, a gente já Legal. vai compartilhar esse material, até mesmo com as novas regras, né? Porque não é Sim. um convênio novo, como, por exemplo, o CLT, mas é um convênio antigo que muita gente que está saindo ali do CLT, do INSS, está querendo aprender. Então, com as novas regras, novidades, informações e também detalhes. Só um instante que a gente já compartilha aqui e aí vocês Legal. já vão conseguir visualizar as informações. Eu acho legal a gente compartilhar, não compartilhar, mas comentar aqui, em relação à nossa regra atual, né? Em relação à nossa regra do presença, né? Eu tenho aqui o nosso roteiro operacional aberto no celular, e você que é correspondente, que atua com presença, você sabe que lá no seu portal do presença tem um botãozinho de atalho no escrito roteiros, né? Então, nesse botão, você, ao clicar nele, abre todos os links de roteiros operacionais que nós temos disponíveis, todos os convênios que nós atuamos, né? Afinal, a gente não tem só o SIAP aqui no Presença, e esse é o tema do aulão. Então, eu vou mandar aqui para vocês o link para que vocês também acessem aqui junto com a gente
para você entender a nossa regra atual ali do SIAP. Então, o nosso máximo contratado hoje são 120 mil. Você vai ter ali oportunidades que vai te dar uma margem maior. Então, nesse momento, o que, que você vai fazer? Você vai fracionar o seu contrato. E ali, de repente, gerando uma negociação, você tem a oportunidade de gerar uma negociação com o seguro. É importante você entender que o que te rentabiliza mais é a operação com seguro, né? De fato, você tem material que é material de apoio para você fazer a sua venda consultiva. É importante isso, né? E não fazemos só o ticket alto, a gente tem o ticket menor também. Nossa parcela mínima é uma parcela bem competitiva, R$ 45 apenas, que vai dar um mínimo ali de liberado de R$ 1.500, tá bom? Falando sobre a nossa idade, ponto de atenção, porque aí você vai validar a idade com o prazo, né? Então, a gente tem ali 21 anos de idade mínima, que é o padrão, e atendendo no final do contrato, 71 anos, 11 meses e 29 dias. Pensando aí que aqui pode ter uma ou outra pessoa que ainda não conhece o convênio, que ainda está aprendendo sobre o convênio, porque aqui a gente tem todos os públicos e atendemos ali uma forma de abranger todas as necessidades. E agora a gente está com prazos novos, né, Di? Então, o prazo mínimo que nós temos ali são 60 meses. Então, você, pensando aí na idade, você vai iniciar o contrato ali com 66 anos, então é uma boa competitividade ali com base no que o mercado atende. Aí a gente vai seguindo 72, chegando até 120 meses, que é a regra nova, tá? E atenção, importante a gente validar o público que nós atendemos aqui no Presença. É ativo, inativos, aposentados, pensionistas, cedidos do SUS e asterisco, pode falar. Aquele nominho que eu acho que tem muita gente que quer ouvir, né? Tem muitas pessoas que querem ouvir esse nome, né? Liberado, O que que né? você quer falar, Di? Qual que é o Não, nome? eu vou deixar para você que gosta dos spoilers. Todo mundo está pedindo seletista no Presença Bank, não é isso mesmo? Então, nós vamos atender o seletista para parceiros que estão engajados com presença. Ah, Dani, qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia? O que que eu devo fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é começar a digitar Presença Bank. Já considera a nossa regra que está no roteiro operacional para você entender ali qual é o nosso fluxo, né? Para você criar ali um relacionamento, criar uma estratégia comercial para sua operação, porque obviamente você digitou no banco, você gostou do fluxo, você entendeu o fluxo, você vai seguir ali e concentrar sua digitação ali. Você vai procurar o comercial do Presença para você desenhar ali estratégia de liberar a tabela de seletista para você. Dani, eu não sei quem é meu comercial do Presença, Joséia, eu não sei quem que é. Queria que fossem vocês, né? Brincadeira. Pode ser que seja, né? O ponto é, se você não sabe quem é o comercial que te atende no Presença, você vai acionar a sua promotora e o atendimento da promotora vai direcionar você para a estratégia, ok? Então, todo mundo pode digitar o seletista desde que siga a estratégia que você vai traçar lá com o time comercial. Tem boa pergunta aqui, gostei. É bem legal esse seu adendo, Dani, referente à estratégia que nós estamos fazendo aí com as demais categorias, porque eu sei que a procura é muito grande, né? Mas se a gente equilibrar todo o ecossistema, quando nós dizemos, né? Um outro detalhe, gente, se a gente. Eu vou colocar todos no mudo para que vocês consigam compreender. Voltando aqui, até para que a gente consiga manter o ecossistema e trazer aí para esse parceiro que não digitava no Presença, aprender como que funciona todo o nosso fluxo, entender como funciona o nosso fluxo. Estamos competitivos não só na questão de roteiro operacional, que tem essa opção de você digitar o seletista, mas até mesmo na questão comercial aí, né? Aí fora, quando a gente diz em nível mercado. Então, isso
isso é uma forma dele também conhecer, porque tem muitos parceiros que muitos nem conhecem, e está vindo conhecer o Presença através aí do seletista. Só que a gente tem aí outras opções, né? Tem a opção das demais categorias para que ele faça a inclusão das propostas e a gente consiga aí destravar a operação, como a gente fala aqui, né? Então, conseguir a digitação e trazer uma melhor produção para esse parceiro que se tornará um parceiro estratégico para a gente. Excelente, Di. Eu tenho alguns comentários bem pertinentes aqui, já dá para a gente, enquanto a gente vai destrinchando aqui as nossas telas, a gente pode ir comentando, se você quiser destacar a tela aí. Mas olha só, para cadastrar a proposta, tem que ter autorização antes? Qual a verbadora o cliente autoriza? Essa pergunta é maravilhosa, Elisa. Obrigada pela pergunta. O que nós indicamos é que você faça a digitação com autorização antes, porque você fazendo isso, você vai ter dentro da jornada já a consulta da margem. E aí, com a consulta da margem ok, não terá o risco de você ter o retrabalho ou de perder esse contrato por não ter a margem, ou até mesmo de ter a necessidade de redigitar, porque por ter feito a digitação incorreta. Então, se você tem a possibilidade de fazer a autorização antes, faça isso. E eu vou te explicar o porquê. A autorização que vai gerar lá no SouGov é presença TEC, ok? Então, no momento em que ele for buscar lá o banco para autorizar a consignatária, você vai autorizar presença TEC. E essa informação também tem dentro do nosso roteiro operacional, a gente vai ter essa informação no nosso material que a gente vai compartilhar aqui, tá bom? E o Diogo perguntou, o que é seletista? Eu sou um novo, né? Comentem aqui, pessoal, só para eu entender como que está mesclado a nossa classe de hoje. Você é novo, você está aprendendo ou você já é um produtor? Comenta aqui para eu entender também o perfil que vocês estão, se você é iniciante, porque a nossa linguagem aqui vai depender do padrão do público que nós estamos recebendo, né? Eu sei que tem muita gente que está buscando diversificar a sua carteira e eu acredito que você também tem levado essa estratégia para os seus parceiros, né? Quanto mais você diversificar, mais segurança você tem ali na sua operação. Isso é bem importante. Então, respondendo o que significa o seletista? É uma categoria que está dentro do CLT, né? Carteira assinada. Ele não é um concursado. Não significa que ele não tenha a possibilidade de gerar. Então, é avaliado alguns critérios, né? Com base ali no contra-cheque, e aí algumas categorias a gente consegue gerar um consignado através do SIAP, através do consignado do federal, tá bom? Tudo isso são informações que semanalmente a gente vai trazer insumos para vocês. E olha só, é interessante, talvez para quem esteve na semana passada, perceba que pode acontecer da gente estar repetindo algumas informações, mas a gente aprende pela repetição ou pela emoção, né? É mais interessante a gente aprender pela repetição do que acontecer um problema ali, um susto pela emoção e a gente precisar aprender. Então, parabéns para todo mundo que está aqui conectado, principalmente quem é iniciante, porque você está buscando melhoria, você está buscando mais, você quer mais. Isso é bem importante, né? Claro que todos aqui são bem-vindos. Bem Não, detalhado no contra-cheque de quem é seletista? vem detalhado no contra-cheque, Dani. Eu vou fazer assim, até para que, como nós notamos aqui pelo chat, que nós temos bastantes iniciantes, pessoas novas, vou compartilhar o nosso material, porque dali você vai ter bastante insumo, a gente traz ali um início para vocês com mais clareza. Então, não é um convênio que está todo mundo muito assustado, querendo começar, mas está muito assustado, porque está acostumado com um determinado público, mas se você tiver utilizar essas dicas que nós vamos dar aqui, dá para acontecer e fazer a produção deslanchar. Até mesmo porque é um produto, né, Dani, que traz aí um ticket médico bem diferenciado para quem estava acostumado ali com o INSS e o CLT, né? Então você consegue aí em uma produção rápida ter um volume de produção bem maior do que você tinha com os demais convênios. Então isso acaba atraindo. Vocês vão ver que assim depois do primeiro, segundo contrato, vocês já deslancham porque dá gosto de trabalhar. Porém,
como a Dani disse, precisamos da repetição, né? Porque é isso que traz a perfeição aí no nosso atendimento, né? No nosso aprendizado diariamente. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente possa iniciar, tá bom? É bom saber que tem bastante iniciante, tem pessoas que também já são produtores, provavelmente tem pessoas que já são produtores, estão conhecendo agora o Presença e tem espaço para todo mundo, todos são bem-vindos, né? Aqui a gente vai falar os conceitos básicos do produto, lembrando que eu já falei isso na semana anterior, eu vou reforçar agora. Não se prenda, né? Óbvio, vocês vão estar aqui com a gente toda semana, mas procure sempre buscar novas informações, sempre se capacitar, porque o treinamento, de fato, é muito importante, tá? Vamos lá. Novas regras do CIAPD. Então, aqui a gente tem algumas informações em relação à base que são informações gritantes, né? Exatamente. Nós quisemos deixar até de início, mesmo para quem é iniciante, por quê? Porque essas novas regras é o que vocês vão seguir daqui para frente. As que ficaram lá atrás, ficaram, agora é vida nova com o convênio, é trazer essas novidades para que vocês já entendam o novo fluxo. Então, vamos iniciar com elas, Dani, porque eu acho que é o perfeito para quem está começando agora e uma clareza total para quem referente informações. Legal, olha só, a gente tem ali uma base de 1,5 milhão de servidores, 550 mil de ativos, então tem público para a gente trabalhar de ativo, pessoal, é bastante gente. Desses ativos ali, a gente tem ali um total de 400 que não tem cartão. Isso é número aproximado, tá, pessoal? Base de dados. E ali a gente observa que existem oportunidades para a gente gerar negócio. O mercado está aí. O que vai trazer esse cliente para você vai ser o seu profissionalismo, vai ser a sua capacidade de trazer soluções, de trazer ali uma cura para aquela dor, né? Porque um dos segredos da venda é você entender a dor do cliente e trabalhar aquela dor ali. A venda se torna muito emocional e esse público é um público que depende de uma negociação mais consultiva, né? Então, você vai trabalhar ele por mais tempo do que você trabalharia, exemplo, numa negociação de SIAP, tá? Então, nesse momento, a regra que já está valendo é a redução da margem. Então, a gente já está com a margem em 40%, a margem unifica, né, o novo e o cartão, e o cliente pode escolher, né, se ele segue ali apenas no novo ou se ele disponibiliza ali um percentual para o cartão. O prazo se estende para 120 meses, isso aumenta o nosso ticket, aumenta a possibilidade de você ganhar mais, né? Que é o que importa, né? Também para o gerente, para o correspondente. E a carência, né? A carência de 120 dias é uma possibilidade de você gerar uma negociação de primeiro desconto ocorrer a partir de 120 dias. Isso dá um respiro para ele se organizar ali financeiramente. Então, para aquela pessoa que está negociando um bem durável, isso falando de SEAP, pessoal, porque muitas das margens que vocês vão trabalhar são margens muito grandes, então, são tickets muito altos. Então, às vezes, o que você fecha em 4, 5 contratos de SEAP pode te demandar um pouquinho mais de tempo para finalizar essa negociação, porém, mesmo que demore um pouco mais de tempo para finalizar essa negociação, você vai comparar ali com outros produtos, o ticket, a diferença é muito grande. Então, agora com essa extensão de prazo, a gente enxerga isso como uma oportunidade, tá? Aproveitando esse tema, eu vi uma pergunta aqui no chat se a gente trabalha com compra de dívida. Não trabalhamos, tá? Aqui no Presença, a nossa operação é com o novo e cartão. Vamos lá? Vamos seguir?
Excelente, Camila. A Camila está dizendo que realmente a proposta é produzir e conseguir atender também seletistas. Então, está no caminho certo, Camila. Começa a trabalhar a sua carteira aqui no Presença, que a gente já vai direcionar a estratégia para você atuar com a gente no seletista. Então, assim, aqui é conceito base, né? Quais são os benefícios de você conseguir trabalhar? Você vai ter autonomia, identificar oportunidade, assertividade, né? Oferecer soluções desculpa, soluções financeiras seguras, fechar negócio com agilidade e confiança. Tudo isso é um padrão de postura que você tem que ter um padrão um pouco mais executivo, né? E você vai perceber que o nível de conversa é um pouquinho mais diferente. É um cliente que ele não vai provavelmente te atender numa ligação, é um cliente que vai interagir por mensagem com você, talvez a primeira abordagem você pode gerar ali através de um tráfego pago ou através de um disparo de SMS, e a partir dali você consegue gerar uma negociação com o cliente. Enquanto a gente está conversando, pessoal, continuem comentando aqui no chat, tá? Porque eu acho bem pertinente que vocês compartilhem ali as dificuldades de vocês, tá? Não vou falar sozinha, hein, Di? Se você É, quiser complementar. não, é isso mesmo. Eu ia até pedir para falar um pouquinho, porque quando a gente fala de SIAP, a gente e vem falando aí bastante de seletista, acaba confundindo, e às vezes os parceiros confundem ali com o público, com o nosso CLT, por exemplo. E Dani, é um público totalmente diferente, né? É um público totalmente assim fora da curva para com o convênio que a gente já trabalha aí, que é o CLT. Então, realmente, essas dicas que nós deixamos aqui para vocês, trabalhar com autonomia, identificar a oportunidade. Quando a Dani fala ali de um ticket médio alto, por exemplo, eu tive contratos essas semanas que ultrapassaram 100 mil reais. Então, assim, é um cliente que ele está ali negociando, provavelmente com uma margem livre, o sonho dele, que era um cliente que estava comprando um carro, por exemplo. Então, assim, são clientes diferenciados, a maioria deles são concursados, né? Então eles têm um nível intelectual também, né? Um pouco maior. E isso, eles vão questionar vocês mais, então esteja ali com a faca e o queijo na mão, porque quem é ali da ponta e está trabalhando diretamente com esse cliente vai precisar dessa firmeza na venda, né? Desse entendimento do que está acontecendo com aquela proposta, porque são clientes que sim, eles questionam todos os detalhes, né, Dani? Aí eu vou descer aqui para a gente conseguir complementando para que a gente. Essa aqui a gente acabou de falar, né, Dani? O Exato. que que é o SIAP? Exato, aí o pessoal consegue direcionar ali para sua estratégia, entender que esse público é um público do governo federal, né? Então é o servidor, você vai identificar ali em alguns contra-cheques, a gente até tem uma tela para mostrar de um jeito bem simples para você identificar o que é o contra-cheque, para você, são muitas informações ali, às vezes a gente pode ficar um pouquinho perdido, né? Só para te trazer uma direção. Então, você vai identificar que você vai ter ativos, você vai ter aposentado, você vai ter pensionista, você tem que ter atenção para quem é pensionista, porque existem pensões que são temporárias, tem data de término, e aí isso pode gerar uma falta de elegibilidade, você não entendeu porque, pô, mas atende pensionista, por que não consegui liberar esse, né? Existem esses pequenos detalhes. Vamos lá para a próxima. Em relação à margem, aqui essa tela o pessoal não atualizou, mas a gente nem vai parar nela, tá? Em relação à margem, a gente já conversou sobre essa questão. Só um ponto de atenção, né, em relação às nossas taxas, né? As nossas taxas do novo, 1,80 que é a regulação e 3,80 que é a taxa no cartão, tá? Lembrando que o cliente pode escolher a linha se ele vai seguir ela totalmente no empréstimo ou se ela vai direcionar uma parte para o cartão, tá? Em relação à autorização, é algo que a gente já comentou aqui para vocês, então eu bato muito nessa tecla porque não podemos errar nesse momento, né?
porque nós já trabalhamos com outras autorizações lá atrás no passado, então esse é um novo momento agora no presença, no momento em que você pedir para o seu cliente fazer ali a autorização da consignatária, você vai autorizar presença tech, fica com isso na sua cabeça, agora é presença, autorização, e até 9 linhas nós podemos utilizar ali na contratação, ok? O pessoal mandou aqui o nosso link da comunidade. É importante vocês estarem conectados, porque a gente está mandando ali pelo menos umas 2, 3 vezes por dia alguma novidade, então esteja sempre por dentro ali das novidades, né, dos cards, o fator diário para quem precisa. Tá bom? Lembrando que eu já mencionei aqui, quando você faz a digitação com um banco autorizado, você já vai ver na sua tela a categoria carregada, ele já vai identificar se ele está dentro da elegibilidade, ele já vai carregar a margem para você, que é a informação mais importante que você precisa para seguir no seu contrato, né? Ô, Dani, deixa eu te perguntar, porque quando a gente fala de iniciante, eu já fico me vendo aí do outro lado aprendendo tudo do zero. E aí a gente fala assim para esse iniciante: você vai autorizar presença tech, aí você vai sair e digitar o seu contato. Aí eu falo, gente, autorizar onde? É dentro do portal presença? Onde eu autorizo? Onde eu coloco presença tech? Então, que nós vamos aqui durante o treinamento, vocês vão dessas informações familiar conforme o treinamento for Legal. seguindo. E aí, nessa próxima tela, Dani, que você vai animação, já responde bastante para que a gente siga ali o parâmetro do fluxo. Quando a gente fala sobre autorizar o presença, a gente está falando A do gente está falando do portal do Solgov, meus amigos, lá onde nós temos acesso ali à autorização da consignatária do banco, né, para ter acesso à consulta da margem. Então, o nosso sistema ele tem uma conexão automatizada. Quando você gera essa autorização, você já vê a margem na sua tela de jornada. Não vai precisar digitar a categoria, não vai precisar digitar os dados de matrícula, até às vezes por você ainda ter dificuldade de ler as informações, você pode ficar tranquilo, porque o próprio sistema já vai carregar tudo, tá bom? Então, como é que eu baixo o contra-cheque, Dani? Como é que eu baixo o contra-cheque? Aqui tem um passo a passo, só volta na tela anterior. Isso. Vamos ver como que a gente acessa um contra-cheque, tá? Pensando aí num contexto que o próprio cliente às vezes nem sabe como faz isso, como que você vai ensinar. Ele vai entrar no portal dele do Solgov, vai se identificar ali com o acesso, com a senha. Ele vai na opção de autoatendimento, consulta contra-cheque, ele vai escolher o vínculo dele, porque às vezes ele pode ter mais de um vínculo cadastrado, tá? O servidor acontece, tá? Essa situação, e ali ele tem a opção de selecionar e baixar o PDF. É bem simples, né? Mas esse simples nem todo mundo sabe. Então é importante fazer esse questionamento. Quem gera autorização é o cliente dentro do Solgov? Isso mesmo, Diogo. Essa autorização é o cliente que gera, porque ele vai entrar no acesso dele com a senha. Vamos seguir para o próximo. e é até legal a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o Solgov, porque anteriormente, quem já digitou, quem é mais velho aqui com o SIAP só está aqui no nosso aulão aí pelas atualizações, porque já digita, anteriormente eram mais de um canal para que você visualize, um para você visualizar contra-cheque, outro para você fazer sua autorização. Então vocês chegaram em uma época mais simplificada, né, Dani, mais dinâmica, porque tudo em um só portal, vocês já conseguem visualizar a margem, já conseguem visualizar ali o contra-cheque dele, gerar a autorização e também a anuência, né? Então, falamos aí da consulta do contra-cheque. Aí eu vou agora para a próxima página, que é o compartilhamento do contra-cheque, Dani.
Fiquei no mudo aqui sem querer. Então, você dentro do arquivo, ele vai ter a visualização no celular, e aí tem os três pontinhos ali na parte superior da tela. Enviar o arquivo, vai abrir a caixinha de WhatsApp, ele encaminha para você. Atendemos ex-território, sim, Elis. Atendemos. A prova, sim, pode autorizar e gerar a digitação, tá? Atendemos todas as UPAGs, informação bem importante, tá? Ali, consultando a margem, a gente tem ainda informação antiga, então desconsidere aqui esses 35 mais 5 mais 5, tá? É 35 mais 5 ou 40, ok? E no momento em que você precisar fazer a consulta dentro do portal da margem, se você quiser fazer uma consulta prévia com o cliente, você clica lá em consignação e já vai aparecer o que ele tem de desconto e o que ele tem de disponível. Então, a gente vai considerar a informação do disponível, não do que ele tem de margem, tá? A margem é uma coisa, aí ele pode ter alguns contratos ali em andamento, e o disponível. Lembra que a gente consegue gerar até 9 linhas, então ele consegue mesmo tendo já contrato ativo, tá bom? Conseguimos sim, também, tá? Autorização, né? A gente falou aqui sobre como gera autorização, onde gera autorização. Aqui nós estamos mostrando para você a tela. Se você puder fazer um printzinho aqui, nós também temos esse material em PDF, só do fluxo da autorização. Você pode pedir para o comercial mandar para você, tá? Então, você vai lá no autoatendimento, consignação, autorizar consignatário, tá? Aí você vai buscar o banco, presença tech securitizadora, vai constar lá a gente ali. Por 30 dias, essa validação ela está disponível para a gente ter a visão da margem, ok? Tranquilo aqui? Vão perguntando aqui no chat se gerar dúvida, tá, pessoal? Pode ir para a próxima. É bem simples o passo a passo do Solgov aqui, tá mastigadinho, né, Di? Dani, eu acho que só fazendo mesmo, porque a prática também leva à perfeição, né? Mas está bem dinâmico. No nosso roteiro também, lá que foi compartilhado no chat, vocês também têm esse informativo. Então, quem já tem login do Presença e precisa ter rápido essa informação, às vezes se perdeu ali junto do cliente, onde é essa funcionalidade, dentro do roteiro operacional, a gente disponibiliza essa informação para que fique bem claro ali e deixe rápido para que vocês visualizem, tá bem? Deixa eu descer aqui a Ok. próxima Se, tela. se ele autoriza, precisa anexar o contra-cheque? Precisa, é uma documentação obrigatória lá na jornada de digitação, tá? Então, você não vai conseguir seguir para a próxima tela, porque ele vai ter um campo ali para que você anexe o contra-cheque. Então, vamos lá. Como é que eu gero a anuência? Quer falar essa parte? É um passo a passo bem simples, né? O que significa anuência, né, para quem é novo? Pessoal, a anuência é basicamente uma assinatura digital, é uma segurança não só para o cliente, mas também para nós aqui deste lado. Então, é muito importante, após a autorização ser realizada, que vocês fiquem atentos para que vocês deem essa anuência lá no mesmo portal que vocês fizeram a autorização junto com esse cliente. Então, nesse mesmo portal, ele vai até consignação, vai seguir para empréstimo consignado e ele vai dar a anuência para o contrato de empréstimo. Então, para que vocês entendam no contexto geral, ele conscientemente foi lá e autorizou presença, fazer a consulta da liberação do empréstimo para ele, e ainda assim ele deu essa anuência para confirmar que sim, é ele quem está realizando o presença a trabalhar com a margem dele. Então, é um processo que é diferente para quem vem do INSS
INSS, mas que também vai começar a fazer lá, né, agora no convênio, porque isso também já está sendo levado, né, para os demais convênios, mas é um processo que, por mais que a gente ache que seja complicado, é uma segurança, porque ali o cliente ele está autorizando realmente a fazer aquele consignado, né, não tem aquela questão de parecer uma fraude ou algo do tipo, porque toda essa conscientização do contrato, ela vem nessas duas etapas, né, Dani? Deixa eu passar aqui para o próximo passo. A tecnologia a serviço do resultado, Dani. Bom, aqui a gente já está na fase de finalização, né, pessoal? Falando sobre o modelo de atuação do Presença, né? A gente tem suporte dedicado, como vocês sabem, né? Toda semana a gente está aqui com vocês no aulão, tratando as dúvidas, as dores de vocês, compartilhando ali do que vocês vivenciaram na semana. E óbvio, tem que sair daqui, correr para o portal e já começar a sua produção aqui direto com Presença, principalmente para quem já tem carteira ativa, para você que é produtor ativo, tá conhecendo a gente. E é porque não adianta a gente simplesmente ter informação e não ter ação, né? Tem que ter um plano de ação. A gente compartilhou com vocês também a nossa ferramenta Blip, que é um acesso direto ao nosso time Ascom, onde você vai ter um suporte dentro do Presença para atuar na sua proposta. Até o próprio Wilson comentou aqui, dá para eu digitar seletista? Eu preciso falar com o operacional primeiro? Precisa falar, porque essa tabela não está aberta para o mercado. Se você for lá digitar agora, ela não vai abrir para você, tá? Você precisa falar para que ela seja parametrizada. Segurança, né, da informação, a LGPD, porque é algo muito sério, até vivendo o momento que nós estamos vivendo no mercado, a maturidade que nós estamos como instituição hoje e a comunicação. A forma da gente falar aqui com você precisa ser uma forma cada vez mais simplificada para que você consiga escalar e duplicar ali a informação da forma correta. O que você achou do aulão de hoje? De bem dinâmico e bem compactado em relação ali ao que o mercado, o desespero que o mercado está vivendo, né? É gerar oportunidades de negócio. Foi ótimo, Dani. Eu acho que todos não vão ser no primeiro nem no segundo. A gente sabe que para a gente iniciar um convênio precisa de maturação, e com isso, como a Dani disse, nós viemos aqui todas as semanas para que fique gravado aí na mente de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o público SIAP. Nós vamos falar também como que funciona trabalhar, o formato que eles trabalham, como nós demos dica aqui para vocês como é o formato de falar com esse público, não só o formato para quem está na ponta, mas também dos detalhes do nosso fluxo, porque eu acho que é muito importante, né? Porque digitar no Presença a gente sabe que vocês sabem, porque é bem dinâmico, o nosso portal facilita muito, não tem como errar, né? E aí a ideia é trazer o que para vocês? Tá, eu já tenho ali o Presença, eu sei que eles fazem, mas como eu começo? Por onde eu vou? Meu Deus do céu, eles estão falando para eu autorizar, mas eu autorizo aonde? Onde eu clico? Qual é o fluxo? Então, a ideia é essa mesmo, Dani, do começo Excelente. até o fim, mas todas as semanas trazer para vocês, até que fique fixado aí na mente de cada um, né? Até que não precise mais vocês falarem, eu não aguento mais olhar para a cara de vocês, não queremos mais o workshop, e aí a gente para de fazer. Eu quero que vocês comentem aqui se o conteúdo foi relevante. Acho que tem mais uma telinha, se eu não me engano, para a gente falar um pouquinho Temos sobre. sim, temos sim, Dani, porque a gente pôde passar o contra-cheque. É bem legal que a gente traga esse insumo aqui para vocês. Eu vou até dar um zoom na tela para que fique bem claras as informações e vocês estudem, tá? Esse contra-cheque também tem lá no nosso roteiro operacional. Então, para quem quer dar uma estudada e entender onde que fica cada informação, porque vai começar a trabalhar com esse público, então é só entrar lá no nosso roteiro operacional que você vai ter essa informação. Mas a Dani vai detalhar para vocês algumas informações que são bem importantes, tá bom? Muda aqui.
Voltei. Você já vai ter qualificado em tela a categoria, já vai ter filtrado. Então, essa automatização que a gente subiu nessa nova forma da gente trabalhar com o SIAP no presença, é sempre, quando a gente volta melhor, né? Com melhorias. Mas para você destrinchar aqui, no campo 1 você tem o nome do servidor, no campo 2 você tem a matrícula e no 3 dados bancários. Aqui é um ponto de atenção. A digitação, você obrigatoriamente precisa digitar a conta do contra-cheque, tá bom? Se ocorrer uma devolução, né, uma devolução da TED, aí você pode realizar uma reapresentação em outra conta por chamada aqui com a gente. Mas a gravação do contrato você vai gerar com a conta do contra-cheque. E se você fizer essa digitação errada, seu contrato ele vai ser reprovado e ocorrerá a necessidade de você refazer a digitação, tá? Ponto de atenção, porque de fato é algo que gera dúvida para o pessoal. É uma regra operacional nossa para a própria segurança da operação, ok? Tem mais uma tela ou só tem essa? Só tem essa, mas eu queria voltar aqui na pergunta da Daisy, que ela questionou que se a é só para governo federal ou para governo dos outros estados também, Dani. Sim, a gente está conseguindo atender todas as UPAGs a nível Brasil, tá? Pode fazer a digitação autorizado, que ele vai abrir a tabela para você. E se acontecer alguma situação, alguma mensagem de erro, até porque a gente acabou de relançar o produto, algo que seja muito específico, relate para a gente. Printa a sua tela com essa mensagem, abra um chamado conosco. Se você não conseguir através da Blip, você tem o suporte da promotora que tem conexão direto com a gente e assim a gente consegue tratar e identificar qual é o erro para ele ser corrigido, tá bom? Esse material fica gravado? Ele fica gravado sim. Nós temos uma plataforma de acesso aos treinamentos, como se fosse uma Netflix educativa mesmo, no sentido de você trazer conhecimento para o consignado. Então, todos os nossos aulões ficam gravados e outros conteúdos também tem nessa plataforma. Como faço para ter acesso a essa plataforma, Dilceia? Deixa eu tirar do mute aqui. A plataforma vocês conseguem também com o gerente comercial da promotora que atende vocês. É só vocês pedirem esse acesso que eles te direcionam também. Então, não só esse que eu e a Dani nós estamos ministrando, mas os anteriores também, vocês têm total acesso e é de suma importância, porque a gente deixa essas perguntas. Eu vou até voltar aqui também na Daisy, que ela chegou a perguntar para a gente, Dani, que pelo Gov a margem está aparecendo zerada e não negativa. Então, ela queria ter uma certeza que esse cliente ele não tem margem, né? Nós falamos no início, autorizando o Presença Tech, né, Dani? E ela preenchendo as informações lá no nosso portal, subindo a proposta como uma digitação, já vai aparecer a margem real ali desse cliente. Então, se ele realmente estiver negativo, não vão para ele, para que você consiga trabalhar. Agora, se ele realmente tiver uma margem, aí vai aparecer as informações de disponibilidade para vocês. A única que a gente precisa se atentar é que o Gov é o nosso material de informativo, né, o Dani do CIAP. Então, lá provavelmente está atualizado, mas para que a gente tenha 100% de certeza por conta de todas essas mudanças, autoriza a presença tech, sobe a proposta para ver se vai abrir a tabela para que você tenha 100% de certeza disso, tá bem? Exato, isso mesmo, falou certinho. E o Edivaldo perguntou aqui se todas as categorias, ele mencionou aqui Maria, Exército, Aeronáutica, todas as categorias de servidores federais que estão dentro do CIAP estão com a regra de 120 meses, tá, pessoal? Então, tem oportunidade de negócio para vocês gerarem e à medida que tiverem mais dúvidas, continuem comentando, continuem nos acionando. Quero que vocês contem com a gente nessa construção aí dessa nova estratégia, você atuando com o CIAP do Presença, tá bom? E
acesse os nossos canais, não deixe de seguir a gente na rede social, não deixe de estar na nossa comunidade e peça o seu acesso da nossa plataforma de treinamentos, que através da plataforma você consegue acessar com exclusividade os treinamentos que ficam gravados. Exatamente. E nós deixamos aí todos os links para que você, parceiro, e você, gerente regional das promotoras, entrem. Quem for gerente comercial, quem for regional das promotoras, procure a gente aqui do Presença, porque nós temos aí algo de especial deixado exclusivamente para que vocês tenham aí informações quentinhas, né, especiais para vocês, campanhas, informativos. Eu acho que é bem legal também a gente compartilhar essa informação. Então, procure a gente aqui, quem for gerente da Karine, da Larissa, do Caio, deixa eu ver se eu lembro o nome de todo mundo, da Paula, Bruna, do Eduardo. Então, só chamar o seu, da Tati, só chamar o seu gerente, da Leide, pelo amor de Deus. Não posso esquecer de ninguém, senão depois citar nomes é perigoso. Exatamente. Então é só chamar o seu gerente comercial, pedir para ele o link para que a gente possa compartilhar com vocês e vocês também fiquem ali 100% atualizado de tudo que rola aqui dentro do Presença, também. Excelente, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Até o próximo aulão. Grande beijo, boas vendas. Vou aproveitar para finalizar, só respondi uma pergunta que estão dentro do cronograma. Não entendi essa pergunta, Deise, mas qualquer dúvida, você pode chamar o seu gerente comercial, pedir para eles nos sinalizar, que a gente já ajuda vocês aqui desse lado, tá bem? Vou também me despedir, agradecer a atenção de todos e desejar boas vendas. Até a próxima semana, pessoal.